No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre um assunto que está dando o que falar, a PEC da privatização das praias. É um crime e um ataque à natureza. A gente vai ouvir a fala do secretário do Meio Ambiente da CUT Nacional, Daniel Gaio, que vê a PEC da privatização das praias como mais um ataque da direita que está no Congresso Nacional. O Jornal da CUT começa agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. A polêmica proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, apelidada de PEC da privatização das praias, porque facilita a venda de áreas do litoral brasileiro e impede o acesso da população ao espaço considerado um dos mais democráticos do mundo, a praia, é criticada pelo secretário do Meio Ambiente da CUT, o Daniel Gaio. O dirigente entende que a PEC é mais uma iniciativa da direita que está, segundo ele, encastelada dentro do Congresso, que quer privatizar o que é público, como já fizeram com tantas outras coisas no país. Privatizar áreas de marinha é, para além disso, um ataque à natureza, na verdade, né? Um ataque à natureza, aos chamados direitos da natureza, transformação em mercadoria, diz Daniel Gaio. Vamos ouvir. É transformar ainda mais em mercadoria a natureza e todos aquelas, humanos ou não, que vivem dela. Então, para nós, para além de uma irresponsabilidade, um crime da soberania nacional, é um desrespeito à natureza e faz parte dessa orquestração ecocida dessa direita fascista que esteve mais no poder, né, no executivo até há pouco, mas que continua mandando e desmandando na agenda do Congresso Nacional, infelizmente. Bom, Daniel Gaio refuta a ideia de privatização, né, que limita o acesso da população em geral às praias por sequestrar um direito que deve ser preservado, o de acesso a esses espaços. A estimativa é que haja atualmente 2.900.000 imóveis em terrenos da Marinha, mas apenas 565.300 deles estão cadastrados e os beneficiários tendem a ser pessoas de alta renda que ocupam terrenos à beira-mar. Só para a gente entender o que diz a PEC, ela, na verdade, ela transfere da União à iniciativa privada justamente esses terrenos, né, conhecidos como beira-mar, né, só para a gente poder entender, né, mais profundamente, a partir da maré mais alta de uma praia, 33 metros além disso, essa área pertence à Marinha do Brasil. Quem ocupa essa área tem que pagar taxas, enfim, né, tem todo um sistema, né, para ocupação desses locais. E a PEC visa privatizar isso. Só que o que acontece é que privatizando esses espaços, que são justamente aqueles que dão acesso à praia, o acesso à praia vai ficar mais complicado, porque a iniciativa privada, obviamente, isso já acontece em muitos lugares, né? Empreendimentos acabam dificultando a passagem da população até a praia, para chegar até a praia, e a PEC vai, na verdade, normatizar isso, né? Vai facilitar e muito. Daniel diz, mesmo que não haja, como a direita tem tentado afirmar, uma venda ou uma negociação desses terrenos, um repasse para a iniciativa privada, o acesso será privado a eles. Então é sim uma privatização. Essa narrativa verdadeira e correta que dialoga com a realidade desse projeto, diz o Daniel Gaio. Vamos ouvir. Há sim a privatização, porque a privatização é a limitação do acesso. Então, se há limitação do acesso e se esse acesso às praias é dado apenas à iniciativa privada, de forma a sequestrar, a retirar o direito de acesso público a uma determinada faixa de areia nas praias, é sim, desde o nosso ponto de vista, e eu acho que do ponto de vista da população que tem esse direito ainda preservado de acesso às praias, essas areias, é sim uma privatização, porque ele privatiza o acesso a esses espaços. Então, mesmo que não haja, como esse direito tem tentado afirmar, uma venda ou uma negociação desses terrenos, um repasse desses terrenos à iniciativa privada, o acesso será privado a eles. Então, é sim uma privatização e essa é uma narrativa importante que nós mantemos, é uma narrativa que tem ganho um poder de propagação, de divulgação muito grande. Então, essa narrativa, além de verdadeira, além de correta, ela dialoga com a realidade e é o ponto de partida para nós apresentarmos uma crítica a esse projeto.
São muitos outros problemas desse projeto, mas essa é uma perspectiva importante de ser mantida, preservada e batida e rebatida. O Daniel Gaio conclui contando que a CUT está subscrevendo algumas iniciativas de entidades parceiras e de escritórios de advocacia contra essa PEC, em denúncia à sua tramitação e em denúncia ao objeto como um todo. Bom, vamos falar dessa PEC, né? Um pouquinho mais. O senador Fabiano Contarato, que é do PT do Espírito Santo, anunciou na noite da quarta-feira, na verdade, dia 5, a aprovação de seu requerimento para audiência pública sobre a PEC da privatização das praias, que, se aprovado esse requerimento, as áreas à beira-mar de lagoas e rios de domínio da União serão transferidas a estados, municípios e também a empresas. Aí a gente fala o que eu acabei de explicar, né, a respeito desses terrenos. O senador Fabiano Contarato, ele justificou no seu perfil na rede social X, o antigo Twitter, o seguinte: já me posicionei contra a proposta do jeito que ela está redigida. Sou a favor de acabar com pesados impostos para quem ocupa terrenos da Marinha, mas sou totalmente contrário à possibilidade de privatizar essas áreas importantíssimas do ponto de vista social e ambiental. Agora sim, vamos discutir melhor esse assunto com a devida importância, disse ele, em relação ao requerimento para audiência pública sobre a PEC. A PEC da privatização das praias tem parecer favorável do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e relator da proposta. Em sua manifestação, ele alegou que o projeto vai dar mais segurança jurídica aos atuais ocupantes desses terrenos. Isso porque, diz ele, muitas pessoas adquiriram imóveis devidamente registrados na Serventia de Registro de Imóveis e, após decorridos muitos anos, passaram a ter suas propriedades contestadas pela União quando da conclusão de processos demarcatórios. Flávio Bolsonaro também defende que a medida vai aumentar a arrecadação federal e atenderá necessidades de municípios com grandes áreas litorâneas. A proposta, porém, já foi tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, em 27 de maio, coleciona controvérsias e provoca repercussão nas redes sociais. Atualmente, a propriedade desses imóveis é compartilhada com a União, como eu expliquei agora há pouco, que cobra essa taxa de foro pelo uso e ocupação do terreno. Em caso de transferência para outra pessoa, é preciso pagar outra taxa, que é o chamado laudêmio. Ao facilitar a transferência, a PEC, porém, não prevê sanções ou condutas no caso de não pagamento, o que pode provocar diversos calotes no governo quanto a pagamento de valores devidos por um proprietário. O biólogo Ronaldo Cristofoletti, que é professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, diz o seguinte: a PEC é a porta para a privatização. A proposta não privatiza a praia, mas ela permite que prefeitos e governadores regularizem a participação da iniciativa privada. Logo, ela é a porta para a privatização. Segundo o levantamento da Folha de São Paulo, foi divulgado na quinta-feira, dia 6, entre os possíveis beneficiários diretos da PEC estão 9 dos 81 senadores que vão votar a medida. São eles o Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, Jader Barbalho, do MDB do Pará, Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Com base em dados públicos da Secretaria do Patrimônio da União e da Justiça Federal, o jornal identificou que todos esses parlamentares têm em seus nomes, na verdade, propriedades que ficam em áreas da Marinha. Mas apesar do conflito de interesse, a maioria disse não se sentir impedidos em analisar a PEC. 2 deles ainda já se declararam favoráveis ao texto, né, que são o Esperidião Amin e o Oriovisto Guimarães. O primeiro, o Esperidião, é dono de um imóvel de 2.982 metros quadrados em Guaratuba, no litoral do Paraná. Para a reportagem da Folha de São Paulo, ele disse que minimizou, na verdade ele minimizou, né, na entrevista que ele fez, minimizou a contradição, afirmando que se trata de uma casa de veraneio e que a PEC não vai ter para ele um reflexo significativo. A Secretaria do Patrimônio da União alertou que a medida seria deletéria sobre o patrimônio da União. O cálculo é de que o valor das áreas envolvidas supere R$1 trilhão. O prejuízo, contudo, pode ser ainda maior, segundo informações atualizadas a partir do censo de 2022 pela Secretaria. Entre aqueles que podem se beneficiar estão ainda o senador Marcos Duval e o Laércio Oliveira, que não se manifestaram, né, não manifestaram qual posição vão adotar na análise do tema. Oliveira, porém, já votou a favor da PEC da privatização das praias quando ela foi aprovada pela Câmara. Ele era deputado, isso foi em 2022. Já Fernando Dueire, que também tem propriedade no litoral, se disse contrário
a medida. A reportagem é de Roseli Rocha, do Portal CUT, com Clara Assunção, com informações de Clara Assunção, da Rede Brasil Atual. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.